Bom dia, boa tarde, boa noite. Nesse vídeo aqui, queremos aqui falar hoje de Pedro. Pedro nega Jesus 3 vezes. Se encontra no livro de Mateus, tem outros livros, mas vamos ler nesse. Pedro estava sentado fora do pátio. Aproximou dele uma criada dizendo: "Tu também estava com Jesus, o Galileu?" Mas ele negou diante de todos, dizendo: "Não sei o que diz." Outra vez, novamente, estava com Jesus o Nazareno e ele negou outra vez, dizendo: "Não sei, não conheço esse tal homem." E daí a pouco aproximou-se dele o que estava ali, disseram-lhe: "Pedro, verdadeiramente também tu és um, pois tua fala denuncia." E ele disse: "Era eu mesmo, eu estava lá sim." Quantas vezes que, talvez a turma fala, por que Pedro negou Jesus 3 vezes? Alguém diz: será que foi porque Jesus tinha curado a sogra dele? Eu acho que não. Sabe que ninguém cura a sogra de Pedro. Mas vamos aqui estar falando aqui hoje, já como entramos nesse tema, vamos aqui estar falando mais sobre Pedro, né? E sobre mais essa passagem. Por que Jesus entrou e a sogra de Pedro estava enferma, com uma forte dor de cabeça? Jesus entrou e curou. Se Jesus curou a sogra de Pedro, quem era a esposa de Pedro? Segundo estudos e relatos, Pedro foi casado e a sua esposa veio a falecer no parto. Pedro teve uma filha. A Bíblia não menciona o nome e nem diz qual foi a sua descendência que foi gerada. Mas simplesmente a Bíblia narra simplesmente o fato Jesus. O discípulo é simplesmente para complementar a história ou o texto bíblico. Mas, segundo a mulher de Pedro, teve a filha e morreu no parto. Essa filha foi criada com a sogra, né? Por isso que sempre ela estava assim. Talvez Pedro chegou até a morar na casa dela, ou ela morou com Pedro uns tempos. Ela morou com Pedro uns tempos. Eu creio que ela era viúva, sogra de Pedro. Porque não relata aqui do sogro, né? Só fala da sogra. Eu sei o que muita sogra por aí, se acontecer um milagre, eu acho que a pessoa até para de ir da igreja. Jesus curou a sogra dele. Eu falei: ah, tá, então nesse caso, Jesus quer que eu sofra mesmo. Jesus quer que eu padeça bastante. Mas nesse caso, Pedro não era, não. Pedro era pessoa do bem, ele era teimoso, era brabo, mas mesmo ele tendo negado o Senhor Jesus 3 vezes, aqui eu falo muito dos profetas, dos apóstolos, e tudo aquilo que eles fizeram, desobedeceram a Deus. Tanto é que se pegar todos os profetas da época de Abraão, até Pedro, até os apóstolos, não sobra nenhum. Quando Deus olhou do céu, que tinha que enviar alguém
para começar uma nova humanidade. Deus olhava do céu e falava, quem que eu vou mandar? Noé bebeu. Ele procurava, não achava ninguém. Moisés também. Deus, quando disse, Moisés, toque na rocha, sairá a água. Era para ele tocar na rocha. Ele bateu na rocha e a rocha era Deus. Então, Moisés também nem alcançou a terra prometida. Josué também entrou na conversa do cara, fez o que era errado. Até o próprio profeta Eliseu, profeta de nome, homem que fechava o céu para não chover, mas só por causa de uma brincadeirinha que as molecadas fizeram com ele, chamando ele de careca, ele pediu para o Senhor Deus mandar que as bestas-feiras comessem aqueles moleques. Parece que foi 40 ou 50 meninos que foi devorado. E a Bíblia diz que temos que orar para aqueles que nos caluniam, para aquele que nos humilha, né? Mas não foi isso que Eliseu fez, não. Então, quando o Senhor Deus procurava achar alguém para enviar, ele não achou nem um sequer. Por isso que o Senhor Jesus disse, Pai, envia a mim, que eu cumprirei. Aí o Senhor Deus disse, seja feito tudo à sua vontade. Por isso que o Senhor Jesus veio com toda a autoridade para fazer aquilo que ele resolvesse fazer. Mas, falando de Pedro, Pedro era pescador, Pedro e João, parente, Jesus também, era quase tudo da mesma linhagem, por isso que eles andavam muito juntos. Por isso que eles andavam quase juntos também. Sempre naquela mesma parentela. Pedro não estudou. Pedro foi criado praticamente com seu parentela também lá, parece que com João, com a família dele. Ele não teve aquele estudo e ele era pescador. Mas isso não impediu dele pregar a palavra do Senhor Jesus, pregar com amor. Quanto desobedece, todos, como disse aqui, todos. Nossa, e Paulo? Paulo matou mais de 2.000 pessoas sob o seu comando, antes da conversão, e ele ficou com aquele negócio na cabeça, né? E mata o outro, fica com aquela consciência pesada a vida inteira. Então, é isso aí. Então, Pedro negou Jesus. Não foi porque Jesus curou a sogra dele, não, tá? Negou porque Pedro teve medo. Teve medo de ir preso. Como todos os apóstolos, Jesus deixou ele. Pedro estava de longe assistindo, né? Você conhece Pedro? Não, não conheço. Tu és um dele? Não. Tu fala que nem ele, a tua roupa e a tua fala te compromete. Tu estava com ele. Ele nega novamente, o galo canta, ele disse. Ele se arrependeu amargamente. Essa aí é a história hoje. Vão inscrevendo no meu canal, vão deixando o seu joinha. Fica todos na paz, tenham uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia. O Senhor Jesus abençoe a todos.